Você quer ganhar medalha na OBMEP? Acerta aí. Mas então, você tem que saber, né? No caso, o que você está fazendo Mamãe pediu. aqui? Pois é, nesse caso, então, vamos aprender, né, um pouquinho mais aí sobre divisibilidade, né, ou padrões de sequências, né, muito comum aí nas provas nível 1, né? Vamos ver? Então, um exemplozinho do que você pode encontrar, né? No caso, um quadrado de lado 1 roda em torno de um quadrado de lado 2, como na figura, partindo da posição inicial, tá? Aí o que ele vai fazer? Vai completar então um giro, né? Cada vez que um de seus lados fica apoiado em um quadrado maior, tá certo? Então, no caso aí, imagina, né? Você tem lá então o quadradinho lá na posição inicial, tá certo? Ele vai então, no caso aí, né, fazer aí um movimento, tá? Vai fazer um movimento e vai parar aqui, no caso, após o primeiro giro, visto? Visto? Ok. Nesse caso, então, ele continua, né, a girar. No caso, então, né, vai parar aqui na ponta e depois, né, completando o giro, vem aqui, no caso aí, ocupar essa posição após o segundo giro. Você entendeu? Muito bem. Então, nesse caso, ele pergunta, né, qual das figuras a seguir representa a posição dos dois quadrados, o pequeno e o grandão, após o giro de número 2024. Pois é, muito comum então, né, nas provas aí de OBMEP, de OBM, você encontrar o ano, né, no caso aí da realização da prova, como sendo então um dos dados aí de alguma questão, né? Por exemplo, 2024 é um valor aí que é divisível, né, por vários números, então ele pode ser usado numa questão de divisibilidade tranquilamente, né? E como essa daqui, por exemplo, né, segue lá um padrão, aí você descobre o padrão e aí depois de 2024 movimentos, no caso então, onde é que vai se situar, no caso aqui o nosso quadradinho verde? Vamos descobrir? Muito bem, para você descobrir então, né, o que está acontecendo, você tem que olhar, né, no caso, a partir de onde que as coisas começam a se repetir. Pois é, nesse caso então, olhando aqui para o nosso quadradão, né, vamos fazer aqui rapidão, o que vai acontecer então é que o nosso quadradinho, o verdinho, ele vai ocupar então quantas possíveis posições quando ele dá uma volta completa, né? No caso então, ele saindo aqui da posição inicial, né, vai ocupar essa posição aqui, tá? Como ele mostrou, né, após o primeiro giro, vai estar aqui, aí depois, né, vai dar um segundo giro e vai parar aqui. Aí eu te pergunto, gente amiga, e quando ele der o terceiro giro? No caso aí, né? Onde é que ele vai parar? Justo? Muito justo. No caso, então, para aqui. E aí, no caso, quando ele, no caso aí, der um próximo giro, isso, para aqui. E depois, girou, né? No caso, então, para nessa outra ponta aqui, certo? Depois girou, vai parar nessa e antes de completar uma volta inteira, no caso então vai ocupar essa última posição. Faz sentido para você isso? É razoável? É aceitável? Maravilha! Então nesse caso aí, né, uma volta, isso então vai te dar aí essas posições, ok? Então ele pode ocupar o quê? 8 possíveis posições, certo? E aí então, uma vez que ele vai ter 8 posições possíveis, né, e depois de uma volta, esse ciclo, né, ele vai se repetir, correto? Pois bem, então nesse caso aí, após, né, o 2024, né, o giro de número 2024,
Onde é que ele vai parar, gente amiga? Como saber? Bom, se ele no caso então, né, ele tem 8 possíveis posições, né, com certeza vai ter que ser uma dessas 8, sim ou não? Pois é, no caso então, para saber qual dessas 8, né, após 2024 giros, o que a gente faz? Sim, no caso então a gente divide, né, o 2024, nós vamos dividir por 8 para saber qual dessas 8 posições ele vai, no caso aí, ocupar. Tudo bem? Muito bem. Então, nesse caso aí, dividindo o 8 por 2, 16, para o 20, ainda falta 4. Abaixa o 2, 42, no caso 8 vezes 5, 40. Para 42, tem o resto 2. E aí, no caso, abaixando o 4, 24, opa, 24 é múltiplo de 8, então você teria 3 vezes 8, 24, e aí então, divisão exata. Ué, e agora, o que eu faço? Bom, simples, extremamente simples. Isso quer dizer que ele deu 253 voltas completas, né? A partir do ponto em que ele saiu. Justo? Então, nesse caso aí, né, dando essas 253 voltas, ele vai parar, como o resto é zero, exatamente aonde? Na posição inicial. Ou seja, saindo daqui, então, no caso, você vai marcar o quê? A letra B, como sendo, então, a opção correta. Eles estão deixando a gente sonhar.